Olá turma, eu sou Maurício Monteiro e hoje, dando continuidade ao nosso assunto de soluções, vamos falar sobre molaridade, título e ppm, tá? Vamos nessa. Então, molaridade, galera, é o seguinte, é a quantidade em mols de soluto existentes em que? Em 1 litro da minha solução, tá? E qual é a minha unidade de molaridade, gente? Vai ser mol por litro, beleza? Então vamos ver esse exemplo aqui, tá? Gente, nas questões que você for resolver, lembra sempre de quando você lê a questão, à medida que você for lendo a questão, anota os dados, tá? Isso é bem importante para você não se perder nessa resolução. Então vamos lá. Tem aí uma soluçãozinha que tem um volume de 500 ml. Transformando, vai ter, por conta da minha unidade, que é em mol por litro, tu lembra disso, tá? Tem que transformar, vai ser igual a 0,5 litros. E o número de mol, N1, vai ser igual a 3 mols de NaCl, beleza? Então, calculando, molaridade vai ser igual a N1 dividido por V, pelo volume da solução, tá? Você está só anotando a nossa forma. Agora, substitua os valores. Molaridade vai ser igual a 3 mols dividido por 0,5 litros. Ei, isso vai dar quanto, gente? Fazendo as continhas, eu terei aí 6 mols por litro, beleza? Agora, lembra que mol por litro é a mesma coisa de M, que é igual a molar. Então, eu posso colocar essas 3 unidades para indicar concentração em molaridade, tá? Mol por litro, beleza? Gente, vamos resolver essa primeira questão. Então, a molaridade de uma solução aquosa contendo 73 gramas de ácido clorídrico, que é o HCl, dissolvidos em água até completar 2 litros de solução é... Então, a gente tem aí os dados da massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do cloro, tá bom? Então, a gente lembra de anotar os dados, que é a primeira coisa que você vai fazer, né? A gente tá lendo as questões e tá anotando os dados, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vejo que o número de mol do ácido clorídrico, a questão não dá, beleza? Então, a gente não sabe, bota uma interrogaçãozinha. Volume igual a 2 litros. Gente, tem como eu saber o número de mols do ácido clorídrico nessa minha solução? Tem sim, muito simples, tá? Lembra lá que número de mol vai ser igual a massa sobre massa molar. Qual é a massa do ácido clorídrico? 73, beleza? E aí eu tenho que a massa molar dele vai ser a massa atômica do cloro, 35, mais 1, que é a massa atômica do hidrogênio, certo? Então o número de mol vai ser igual a 2 mol, beleza? Então a gente vai lá nos nossos dados e anota 2 mol, certo? Agora é só aplicar a fórmula de molaridade, que é N1 dividido por V. Então eu tenho que molaridade vai ser igual a 2 mols, que acabamos de achar, dividido por 2 litros. Então a minha molaridade a gente sabe que vai ser, então, 1 mol por litro, tá, galera? Então, alternativa letra B, ó. Veja que na alternativa eu já botei outra unidade, que representa a molaridade da mesma forma que mol por litro, tá? Segundo ponto da aula de hoje é título em massa. Galera, não confunda, tá? Não pense que isso é aula de português não, porque a gente tá falando de título, tal, redação e tudo mais. Ei, não. Em química nós também temos essa expressão título, que significa o quê? É o quociente entre a massa do soluto e a massa da solução. Lembrando que massa da solução é o total da massa do soluto mais a massa do solvente. Para ficar mais claro, vamos fazer esse exemplo que eu trouxe aqui, tá? Então, 10 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha que a gente tem aqui em casa, tá? Mais 90 gramas de água, H2O, eu tenho que minha solução apresenta massa de 10 mais 90 igual a 100 gramas de solução, beleza? Maurício, qual é então o título em massa de NaCl nessa minha solução? Se eu já aprendi com o tio Maurício, a forma de título, gente, é só aplicar. Sei que M1 dividido por M1 mais M2, eu substituo e eu terei o meu título. Fica como então? 10 dividido por 10 mais quanto? Eita, 90. Isso vai me dar quanto? 10 sobre 100, né? E aí eu terei que título vai ser igual a 0,10. Lembrando, galera, que título ele não apresenta unidade. Por quê? Se eu tenho grama dividido por grama, eu corto essa unidade e aí eu tenho apenas um número, tá? É adimensional, certo?
Galerinha, se eu tenho esse meu título, que é 0,10, multiplicado por 100, eu terei o meu título em porcentagem. Então, eu tenho, nessa minha solução, 10% em massa de NaCl, tá bom? Perfeito? Lembrando que o título, em porcentagem, tem que ser maior que 0% e tem que ser menor que 100%, certo? Vamos fazer a questão 2. Uma massa de 40 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, certo? São dissolvidos em 160 gramas de água, beleza? A porcentagem em massa de NaOH presente nesta solução é, lembrando de anotar os dados primeiramente. Então nós temos que M1 é igual a 40 gramas e M2 é igual a 160 gramas. Calculando o título, eu tenho que M1 sobre M1 mais M2 será 40 dividido por 40 mais 160, que vai dar 200. Então fica 40 dividido por 200. Fazendo direto, né, gente? Porque a gente não volta a perder tempo. Vamos lá, me ajude. Vai dar quanto? 0,20, tá? Se eu pego e multiplico esse 0,20 por 100, eu terei meu título em porcentagem, que vai ser 20%. Alternativa correta, letra A, certo? Pessoal, a gente também tem um título em volume, tá? Que é o quociente entre o volume do soluto e o volume da minha solução. Analisa aí a fórmula e perceba que a diferença de título em massa para título em volume é simplesmente o M que a gente tinha em título em massa para o V que nós temos em título do volume, tá bom? Então vamos ver aí um exemplo de álcool hidratado. Eu tenho aí 700 ml de álcool e misturado a ele eu tenho 300 ml de água, tendo um total de 1000 ml de solução. Galera, vamos considerar aí, vamos desconsiderar, melhor dizendo, a contração desse volume quando a gente mistura álcool e água. Vamos considerar que não há nenhuma contração, beleza? Então a gente tem o que? Título em volume será igual a V1 dividido por V1 mais V2, dando então o que, gente? 700 dividido por 1000. Título em volume será igual a 0,70. Agora eu quero saber quantos por cento de álcool eu tenho nessa minha solução. E aí eu faço o que, gente? Lembra que a gente multiplica por 100. Então 0,70 vezes 100 vai ser igual a 70% de álcool, tá? Partes por milhão ppm, gente, é usada para soluções extremamente diluídas com pouquíssimo soluto. Esse é o nosso último assunto dessa aula, tá, gente? Então, imagina aí que estamos analisando a qualidade do ar. A gente sabe que o ar ele é inadequado se esse ar ele apresentar mais de 0,00015 gramas ou 15 vezes 10 a menos 6 gramas de monóxido de carbono, que é o CO, por grama de ar, tá? Então, gente, se eu digo que 15 vezes 10 a menos 6 gramas de CO estão presentes em 1 grama de ar, quando eu multiplico isso tudinho, esses dois termos, por 10 a sexta, ou seja, por 1 milhão, eu tenho o quê? Que a massa do CO passa a ser 15 gramas e a massa de ar será igual a 1 milhão de ar. Então, galera, nós podemos afirmar que há 15 partes de CO, ou seja, monóxido de carbono, em 1 milhão de partes de ar, tá? Ou simplesmente 15 ppm de CO no ar. Então, a utilização do ppm, gente, é mais uma forma de simplificar para que a gente não esteja utilizando esses números tão incômodos, vamos dizer assim, para cálculos, até mesmo para a nossa escrita, beleza? Então, gente, vamos fazer essa terceira e última questão, tá? Então, de acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio, que é o Hg, por grama de água. Pronto, isso aí a gente já sabe. Como essa quantidade máxima permitida de Hg pode ser expressa em ppm. E aí, galera, como é que eu vou fazer? Vamos primeiro anotar os nossos dados, tá? Então, M1, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas é a mesma coisa de 0,5 vezes 10 a menos 6 gramas de Hg. Lembrando que mili eu posso escrever como 10 a menos 3, tá? Por isso que o resultado deu esse. A massa da minha solução,
que é praticamente a massa do meu solvente, a massa de água, é praticamente igual, porque a massa do meu soluto é tão pequena que eu acabo desconsiderando, beleza? Então, 1 grama de água. Aí a gente faz aquela relação que nós aprendemos. Se 0,5 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio estão presentes em 1 grama de água, quando eu multiplico isso para simplificar, né? Essa multiplicação é para fazer uma simplificação. 10 a 6, que é a mesma coisa de 1 milhão, eu tenho então que 0,5 gramas de mercúrio estão aonde? Estão presentes em 1 milhão de gramas de água, tá? Então, nós podemos considerar isso o que? 0,5 ppm de Hg em água, tá? Gente, além de ppm, partes por milhão, nós temos partes por bilhão, ppb, e partes por trilhão, ppt, beleza? Galerinha, um fortíssimo abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!